That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Depois de comer tudo isso, eu ainda tenho fome. E é com essa piadoca felipina que nós damos início a mais um podcast, mais um Palavra Compartilhada. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos aqui falar com um casal abençoadíssimo sobre louvor e adoração. Adorar é o que eu sei, já confundi, já me engasguei. Não é assim, mas tá valendo. Sejam todos bem-vindos, irmão Felipe. Estamos aqui para mais um quadro de entrevista e é sempre assunto da Bíblia. Adoração. Adoração, louvor, uma vida de adorador é somente cantando ou tem outros modos? Enfim, essas e mais outras perguntas nós vamos aprender com um casal que é bênção nas nossas vidas e fique ligado. Olá a todos, a paz do Senhor, e é um prazer imenso estar aqui hoje nesse bate-papo tão gostoso, cheio de alegria e, o mais importante, presença de Deus. E nós estamos aqui hoje felizes pelo convite e vamos aí falar um pouquinho sobre louvor, adoração, né? Tão presente nas nossas vidas e na minha particularmente. Graziela aqui falando com vocês, louvando desde pequenininha, adorando desde sempre. E é igual o Felipe falou. Adoração é só cantar, Felipe? É só cantar? Vamos ver, né, nessa conversa bacana que nós vamos ter aqui hoje. Estamos aí, a paz do Senhor a todos. E aqui, ó, a Amós na retaguarda, né? Nessa, enquanto ela tá louvando, a gente tá junto, fazendo o que pode. É isso aí, pessoal. Esse casal é o Amós e a Graziela, eles são lá de Itatiba, né? Isso aí. Itatiba, interior de São Paulo. Vêm do Ministério Ipiranga também, da Assembleia de Deus, e são filhos de pastores, são pessoas que estão desde o princípio aí da sua vida lidando com louvor, lidando com adoração, lidando com a liderança também, né? O que é abordar um pouco aqui hoje. E dentro desse contexto todo aqui, a gente já se apresentou e a gente tem alguns temas, algumas coisinhas que nós gostaríamos de falar aqui hoje. Então, se você tem dúvida aí sobre o que é louvor, o que é adoração, eu só louvo a Deus quando eu estou cantando, ou tem outras formas também de adorar a Deus, né? A gente vai entender tudo isso hoje. Fica com a gente aqui até o final, já compartilha aqui esse podcast com seus amigos, com seus familiares, e vamos fazer a palavra de Deus chegar mais longe, vamos aprender a adorar a Deus, né? Nós estamos num tempo em que nós entramos nas redes sociais e nós vemos todo tipo de movimento que se demonstra como adoração, mas o que é uma verdadeira adoração, né? Às vezes nós vemos coisas que eu falo assim, isso daí me deixou confuso, será que isso é adoração? Né? Inclusive hoje eu vi um vídeo antigo, descobri que era antigo, né? De um ministério aí bastante conhecido tocando Raul Seixas no altar, e aí a gente para e se pergunta, né, o que esse povo está aprontando? Será que isso é adoração? Será que essa letra, não é uma letra tão ruim, mas será que isso pode ser chamado de adoração? São dúvidas que ocorrem na nossa vida, mas nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse tema e aprender um pouquinho mais. E para começar aqui, Grazi, eu queria que vocês já nos dessem aí um background, um panorama da vida de vocês, experiências, ministério, início, até onde vocês chegaram aqui, e se quiser falar também até onde vocês querem chegar, fica à vontade. Legal, Lucas. Enquanto eu estudava para esse podcast, né, fui fazer um devocional e buscando sobre o que falar com vocês, eu fiz uma anotação que a adoração é entrega. Adoração é renúncia. Adoração é posicionamento. Adoração é devoção. É priorizar a Deus. É priorizar o reino. Esses são um dos pontos que podemos definir como adoração. Eu tenho uma vida muito ligada à música, né?
Então, com 9 anos de idade, em um culto numa igrejinha de uma congregação, onde meu pai era auxiliar, eu decidi cantar pela primeira vez uma canção sozinha. E cantei, e a partir dali eu comecei a ver Deus fazendo na minha vida grandes coisas através da música. E um dia, uma pessoa de São Paulo que foi ministrar na igreja, liberou uma palavra de Deus sobre a minha vida, que eu seria muito usada no louvor, né? Nas canções. E a partir dali eu comecei a louvar a Deus em muitas igrejas. Tive a oportunidade de gravar 4 CDs, viajei muito pelo Brasil todo e vi Deus agindo muito através dessas canções que eu ministrava, né? Porque a música, ela é uma expressão de adoração, né? Ela tem algo muito especial na música. Tanto é uma música a Deus como uma música não sendo a Deus, né? Você vê que tem músicas que levam pessoas ao suicídio. Tem músicas que levam as pessoas à tristeza. E a música, para nós, ela é um canal de adoração, de entrega a Deus, de nos conectarmos. A música, eu falo que ela é uma ferramenta incrível de nos conectar a Deus. Então, ela é uma expressão muito grande de adoração. E, então, desde os 9 anos, eu, com a música, fui aprendendo a entrar por este caminho de adoração. Então, viajei muito cantando e vi Deus operar grandes milagres através das canções. Então, o poder que a música tem é muito grande. O louvor é uma arma extremamente poderosa, né? Tanto é que nós vemos na palavra de Deus, o povo estava lá diante da muralha de Jericó. Eles tinham armas, eles tinham exército e nada poderia derrubar aquele muro. Aquela muralha era intranspasável. E até que, então, a música, como uma adoração ali a eles, colocaram os músicos à frente do povo e eles começaram a dar voltas em torno da cidade e com as canções, adoração a Deus através da música, o que aconteceu? A muralha veio ao chão. Então, ela tem um poder imenso, né? Muito grande. Então, eu comecei desde cedo a perceber que esse era um instrumento muito forte de adoração. E, ao longo da minha vida, fui ganhando experiências com isso, amadurecendo, entendendo o que, às vezes, a gente acha que entende, que, às vezes, acha... Porque eu confesso que, no início, eu achava que adoração era música. Era ali na igreja. E, ao longo do tempo, a gente vai entendendo que não é só isso, né? Tem muito mais por trás de tudo isso. Muito bem, Grazi. Então, nós vemos que, desde pequenininha, Deus já... Sou Te pequenininha. moça. Desde novinha. Desde novinha. Vamos corrigir. Desde novinha, então você já vê que Deus já foi falando, mostrando no teu coração. E você falou algo muito importante sobre o louvor e a adoração. O Lucas acabou de falar sobre esse testemunho desse ministério famoso que acabou trazendo no altar essa música, mesmo sendo uma música, vamos dizer assim, não tão agressiva, mas não é uma música de louvor a Deus, você tendo esse consentimento de conhecer a importância da música, a adoração a Deus, você trazer no altar uma música, por mais que a letra seja simples, mas você trazer uma música de um cantor secular no altar, você acha que tem risco você trazer esse tipo de ensino? Porque vemos numa modernidade muito grande hoje, talvez para tentar não ser tão careta, para atrair mais gente, né? Nós vemos isso, né? Tentar para ver se ganha mais gente, acabar trazendo algumas músicas do mundo no altar. Qual que é o risco de trazer isso para o nosso dia a dia cristão? Felipe, eu acho que o nosso Deus, eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus criativo, entendeu? E por quê? Levar uma música secular que foi entregue a uma pessoa totalmente sem o Espírito de Deus, vai saber a condição que ela estava quando ela escreveu aquela música, vai saber qual era o intuito dela ao escrever aquela canção. Por que eu vou pegar essa música e vou levar para o altar,
sendo que Deus tem revelado a muitos canções maravilhosas vindo diretamente do céu. Tem cantores, que eu não vou citar o nome, mas conhecidos que eu já vi, que usaram melodias de músicas seculares e colocaram nelas letras cristãs. Eu não concordo. Volto a falar, o meu Deus é um Deus criativo, Ele é um Deus que está disposto a abrir os tesouros dele para nós. Por que eu vou pegar uma melodia que foi entregue a uma pessoa, às vezes num momento que ela estava ali drogada, bebendo, em prostituição, veio aquilo, ela escreveu aquela música, escreveu aquela melodia, e agora eu vou pegar e vou pôr no altar de Deus? Não. Eu não concordo, porque o altar é um lugar santo, é um lugar sagrado, é um lugar onde a gente tem que se colocar diante de Deus. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Né? Os sacerdotes, ele entrava para oferecer a adoração a Deus ali, e eles, se eles estivessem em pecado, se eles estivessem fora daquilo que Deus tinha para eles, a adoração não era recebida, e tinha grandes consequências com isso. Então, uma pessoa, um ministério de louvor, uma igreja que leva canções inteiramente mundanas para cima do altar, ou canções com melodias mundanas, ela está levando para a sua igreja, para o seu povo, um alimento podre, um alimento vazio, algo que não vem da parte de Deus. Não tem como, Felipe, falar não é de Deus, porque não é. Há um tempo atrás, deu um falatório muito grande de um grupo internacional que abriu o culto com uma igreja, com uma canção de uma banda mundana. Mas a canção falava que aquela noite ia ser boa. Mas quando a pessoa compôs aquela música, aquela noite ia ser boa por quê? Ele não estava pensando que aquela noite ia ser boa porque a presença de Deus ia descer ali. Então, por que eu vou levar isso para o altar? Por que eu vou levar isso para o povo de Deus, que muitos estão ali sedentos, querendo ouvir a palavra, querendo ouvir o louvor direto do céu, e eu despejo para eles algo totalmente sem conteúdo, algo totalmente endereçado a outra coisa. Então, eu acho que não é saudável e nem é necessário, porque, volto a falar, o nosso Deus é criativo e Ele está disposto a abrir os tesouros dele para nós. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não querem buscar por isso. É mais fácil para ela pegar aquilo, é mais atrativo para ela pegar aquilo, está pronto aquilo já, e levar e entregar. Elas não querem ter devocionais, elas não querem ter renúncia, elas não querem ter vida com Deus para se preparar e chegar diante da igreja e levar uma verdadeira adoração. Uma canção, aquela que você ouve e aquilo entra e toca no seu coração. Né? E é muito daquilo que eu falo. Eu não canto canções que não me toquem primeiro. Então, coisas que eu vivo, que fale primeiro comigo. Então, se uma pessoa está levando Raul Seixas, o que ela está vivendo? O que ela está sentindo? Do que ela tem se alimentado para poder... Então, não tem, né? Você vê que não bate, não tem como isso dar certo, né? É interessante essa questão da riqueza de Deus, porque recentemente a gente terminou uma série de podcasts sobre o desenvolvimento da Bíblia, né? A canonicidade, como que os livros foram escritos e tudo mais. E nisso daí nós aprendemos, aliás, nós entendemos e aprendemos que a Bíblia ela foi escrita por homens durante séculos, ela foi sendo desenvolvida e foi o Espírito Santo que foi trazendo aquela inspiração, né, e foi direcionando aquelas pessoas a registrar aqueles fatos, até que em determinados momentos da história a gente viu que o Espírito Santo guiou pessoas para unir aqueles livros, e então nós temos a nossa Bíblia hoje fechada, a palavra de Deus ali, com promessas, com cura, com libertação, com Jesus Cristo sendo revelado. Essa é a grande verdade da Bíblia. Então, se nós temos Deus nos direcionando na palavra dele dessa forma, acredito também que Deus ele vai nos direcionar à adoração também. E o Espírito Santo está aqui para nos guiar nessa adoração também, né? E exatamente esse ponto da busca, da procura da pessoa, da entrega, de querer algo mais, de querer fazer de uma maneira correta. Eu também não concordo com esse negócio de você pegar uma música do mundo
mudar a letra e travestir ela de uma música gospel. Na verdade, não é uma adoração a Deus, é uma música gospel, né? Uma música para o público evangélico. Só que não é uma coisa boa, porque eu tenho uma visão da seguinte forma. Até mais para frente a gente vai falar sobre a questão de cantores que não possuem uma boa conduta e a gente acaba cantando essas músicas deles, né? Mas eu tenho uma seguinte questão nesse ponto. A pessoa dentro da igreja ela está sendo disciplinada. A pessoa dentro da igreja ela está sendo, vamos assim dizer, doutrinada, né? Ela está sendo instruída naquilo que ela vai aprender a viver como cristão, seja novo, seja velho de igreja. Então nós temos dentro da igreja pessoas com décadas de ministério, décadas de entrega, mas temos pessoas que estão chegando. E essas pessoas que estão chegando, elas vão olhar e vão analisar o comportamento para que eles possam se moldar aquele novo ambiente da vida deles, né? Os estudos aí vão dizer que você é a soma das 5 pessoas com quem você convive. Então, a sua espiritualidade também vai ser assim. Você vai se desenvolver espiritualmente de acordo com aquele grupo que você está. Se você está num grupo pentecostal, você vai se desenvolver mais pentecostal. Se você está no movimento batista, no movimento presbiteriano, você vai se desenvolver mais reformado, mais para a palavra e tudo mais. Porém, se nós, quando estamos na igreja adorando a Deus, nós levamos uma música dessa, uma música que ela é uma música do mundo, a melodia do mundo, mas a letra é uma letra de Deus, nós estamos adorando a Deus. Só que a pessoa, vamos lá, o tiozinho lá, já tem seus 60 anos, já é difícil de aprender, de absorver alguma coisa nova, e aí ele viveu a vida toda dele indo no forró. Aí ele vai para a igreja, eles pegam lá uma melodia do Aviões do Forró, muda a letra e começa a tocar na igreja. Você acha que esse cara ele vai ter uma mudança? Ele vai começar a lembrar do tempo dele de forró. Entendeu? Eu penso assim, se a pessoa não vê uma coisa diferente na igreja, ele vai começar a se moldar nessa cultura, nessa maneira de falar assim, não, mas espera aí, é igual lá. Né? É a mesma melodia do forró, então a gente vê aí que às vezes tem irmãos que vai cantar, já põe a mão na cintura e começa a querer jogar o quadril, entendeu? já quer soltar a rocha ali, já quer, né, dançar e tudo mais. Isso não é saudável para a igreja, não é saudável para o povo de Deus que está começando a caminhar. Você sabe, Lucas, que há um tempo atrás eu vi um estudo muito interessante que algumas melodias elas jamais deveriam ser tocadas. O Aposan, baterista, ele foi fazer um estudo na África sobre melodia, sobre campo harmônico, né? Sobre toda essa pegada de batidas, né? E ele começou a fazer uma batida lá, estava no meio de uma aldeia, ele contando esse testemunho, depois o pessoal pode procurar com mais detalhes, né? E aí o cara da tribo lá falou para ele, não, para. Não toca essa sequência. Não, mas por quê? Porque se você continuar tocando essa sequência, as mulheres aqui, elas vão todas entrar aqui já com aquela coisa de sedução, né? Já com aquele ambiente sexual mesmo, porque é uma sequência de batidas que ela invoca um certo demônio. Então, ele até comentou, há ritmos que não devem ser tocados, porque eles já foram consagrados, eles já têm um propósito. No caso, essa pegada, essa batida, se você mudar uma batida daquilo, ok, mas aquela sequência daquela batida, que ele falou lá, é uma sequência de um ritmo musical, que aqui no Brasil é até muito tocado, ela é para chamar os demônios desse ramo sexual, desse tipo de comportamento. Então, para você ver como que algumas coisas têm que ser estudadas e têm que ser muito analisadas antes de ser colocada dentro das igrejas, antes de ser colocada dentro dos nossos altares. Não, mas está falando de Deus, mas preste atenção, é muito mais do que isso. Tem que ter muita sabedoria. Aí tem que ter aquele relacionamento com Deus, aquela busca
Porque o que acontece com quem anda com o Espírito Santo? Ele te revela, ele te mostra, ele te conduz à atitude certa, ao caminho certo, entendeu? Então, você vê que é muito mais sério do que muitas vezes a gente pensa, né? Não é só uma melodia, tem muita coisa por trás de uma melodia. Então, é uma questão a ser muito analisada, estudada, né? Eu acho que assim, os ministros de louvores não necessitam apenas de cantar bem. Eles precisam ter uma vida de busca, uma vida de entendimento da palavra, uma vida de renúncia e realmente buscar em Deus. Não, sabe que eu falo, Felipe? Não é tão simples, falando sobre liderança, eu sou líder de um grupo. Não é simples você pegar uma música e vou levar essa música para o domingo. Não é uma coisa tão simples e banal como muitos pensam. Essa música está em alta, todo mundo está tocando, vou levar ela, vou pôr no grupo. Não é simples assim. A escolha de um repertório para um culto, isso é tão importante que se as pessoas começassem a dar o verdadeiro valor que isso tem, mudaria totalmente os nossos cultos. Exatamente, um ponto muito interessante é a questão de você ir para a igreja para cultuar a Deus e não para assistir a um culto. Ser um espectador daquilo, um espectador, você ir lá e vai ter o grupo lá que vai cantar bonito, eles cantam bonito, eu vou lá para ouvir eles, aí eles cantam aquela música do momento, aquela música que está em alta. Você se emociona e aquilo não transforma a tua vida. Mas quando você prepara esse momento, né? Quando você como líder do louvor ali, não só como líder, é muito grave a gente jogar essa responsabilidade em cima do líder, né? Mas você como integrante daquele grupo, daquele momento, você se preparar e parar o ambiente que você vai trazer aquele louvor, aquela adoração, para que aquele louvor realmente toque o coração de Deus. Para que a igreja, eu acho tão bonito quando a igreja entra naquele canto congregacional, é tão lindo que você vê o mover de Deus, o Espírito Santo descendo, e eu tenho certeza que nesses momentos há curas, não só de curas físicas. A gente fala assim, poxa, a gente vê o mover do Espírito Santo em curas, né? E a gente só fala de curas físicas. O coxo andou, o cego viu, né? Mas é aquela pessoa que está com depressão, e aquela pessoa que está oprimida, aquela pessoa que está passando por um momento difícil, e aquele momento do culto, aquele louvor é um momento que assim, dá força para enfrentar toda aquela dificuldade que a pessoa vem enfrentando. Lucas, isso é verdade. Porque assim, a arma do louvor, né, na questão da adoração, eu já falei, o poder dela é imenso, né? Então, essa semana faz 2 semanas, eu sou muito assim. Deus muitas vezes sopra uma canção, né? Eu escuto uma canção, aquela canção fala demais comigo e eu fico a semana inteira, várias semanas com aquela canção e aquilo, move demais em mim. E quando eu era líder de grupo, aí não passava muitos dias, eu levava ela para a igreja adorar, porque eu queria compartilhar com a igreja aquela canção que Deus estava falando comigo. Então, se esse fim de semana eu fosse levar uma canção para a igreja, eu ia levar essa canção que eu tenho ouvido já faz 2 semanas. E ela é assim, é do Hillsong. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor. Olha que canção, que entrega. Sabe, eu estou essa semana inteira, a Helena até falou para mim, acho que foi ontem ou antes de ontem, mãe, de novo essa música? Porque eu estou com ela, nossa, o Espírito Santo tem ministrado tanto ela ao meu coração, e ela, nesses dias, ela tem me levado para mais perto de Deus. Então, olha que instrumento lindo, Felipe. Como que eu estou ali na minha casa, nos meus afazeres, e aquela canção está me conectando a Deus no meio da loucura da minha semana, no meio de tanto problema, de tanta coisa.
E aí eu, quando era líder de louvor, quando eu estava diante de um departamento, o que eu pensava? Não, é essa canção. O Espírito Santo, eu nunca fui de... O Amós sabe, eu sempre ouvia a canção. Muitas vezes alguém falava para mim, é essa canção, Grazi. Aí eu não levava. E aí, depois de um tempo, aquela canção tocava em mim. E aí eu sentia, aí eu levava. Mas eu tinha falado para você faz tanto tempo dessa música. Eu falei, mas agora que ela me tocou. Né? E eu, como um líder de um departamento, como um grupo, eu nunca vi que assim, eu não posso levar uma coisa que aquilo não esteja sendo verdade na minha vida, que não esteja, o Espírito Santo não esteja falando comigo, né? Então, é muito importante isso, sabe? E essa proximidade você ganha num relacionamento com Deus no dia a dia. Em casa, lá, quando a gente está se arrumando para ir para o culto, a gente já coloca a playlist do culto, já dos louvores que a gente vai ministrar, e já se arrumando e já adorando. Aí, quando a gente chega no culto, a gente já está naquele gás, querendo dar aquela adoração. Eu até falei para a Maíra, semana passada, ela estava em casa, eu falei, eu não consigo. Aí é particularidade, né? Cada um tem seu jeito. Se você me prender e me amarrar e falar, canta, eu não consigo. Né? Então, cantar com um pedestal, para mim, tipo, tá me prendendo, eu não estou sendo eu na minha adoração. Eu gosto de pular, eu gosto de dançar, eu gosto de me expressar. E essa é a minha característica, é a minha forma de adoração. E existem outras, mas essa sou eu, Graziela. E isso me define demais, porque até em casa eu sou assim, né? E isso é uma característica minha, de como pessoa. Quem me conhece, meu marido que vive comigo, vê que eu sou explosiva, eu sou de me movimentar, e isso eu trago na adoração também. Eu não consigo ficar quietinha ali, cantando com um pedestal. Não, porque quando eu entro, eu até falei para a Cris e para a Maíra esses dias, eu falei, vocês têm que entender uma coisa, na hora que vocês estão ali ministrando louvor, você tem que se desconectar de tudo, entendeu? Dos olhares, das pessoas, de tudo. Eu me trago para um momento, é eu e Deus. É eu e Deus. E ali eu consigo entregar aquela música que se transforma numa arma tão forte e potente, igual você falou. Quantas curas, Lucas, eu já vi, físicas e espirituais. Eu fui cantar uma vez numa cidade, em Capanema, no Pará, e eu falo bastante, vocês podem me cortar, tá? Não sei se tem tempo aí. Nossa, misericórdia. Aí eu fui cantar numa cidade, lá em Capanema, no Pará, e quando acabou o culto, uma irmã veio procurar estava eu e meu pai, a gente estava ali no stand de CD, e ela veio procurar eu chorando. Ela falou, irmã, eu vim aqui, minha cidade é longe, mas quando eu vi que você ia estar aqui, eu vim para testemunhar o que Deus fez na minha vida através de uma música sua. Aquela mulher lá tinha uma doença que atrofiava todo o músculo do corpo dela. Ela foi no médico, o médico entregou para ela os exames e falou, não tem jeito, nenhum tratamento vai ser o suficiente, nenhum medicamento. Você vai ter que se cuidar, ter qualidade de vida do jeito que dá, mas vai te atrofiando até que você não vai mais andar, você não vai mais movimentar, né, as mãos. E ela falou, irmã, naquele dia eu saí do consultório destruída. E eu fui andando para minha casa e eu passei ao lado, na calçada de uma livraria evangélica. Naquela época era muito forte, né, livraria evangélica. Hoje em dia nem tem isso. CD, né? E aí ela passou na frente da livraria evangélica, os mais novos nem sabem o que é isso. E ela ouviu tocar uma música. E ela entrou. Tem no Spotify? Tem no Spotify, pode procurar que tem lá. Graziela, quem é este? E aí ela ouviu aquela música e ela entrou e ela falou, moça, eu quero CD dessa mulher que está cantando. E assim, se você ouvir, eu com 10 anos... Eu tinha uma voz que não era característica para uma menina de 10 anos. A minha voz sempre foi mais grave, forte. Aí ela veio com um CD assim, de uma menina de 10 anos para ela. Aí ela falou assim, não é CD de criança que eu quero. É CD dessa mulher que está cantando. Aí ela falou, não, mas é ela, é essa moça mesmo. E aí ela pegou o CD, comprou e foi para casa. E quando ela chegou na casa dela, ela falou, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, a música número 8. Aí ela foi lá, pôs na número 8, e a música dizia assim, ó, toque nele agora, e se tem fé, será curado. Faça como fez a mulher
que tocou nas vestes e o seu mal foi estancado. Faça como fez Moisés, que na ordem do Senhor tocou no mar e o mar se abriu. E se você tocar nas vestes do mestre, vitória terá. Toque com fé em Jesus, toque agora, nada pode impedir de receber sua vitória. Ela disse, irmã, naquele momento, eu falei, eu vou tocar. E eu toquei na sala da minha casa, pela fé. E quando eu tive aquele ato de fé, eu senti o meu corpo pegar fogo. E eu senti que alguma coisa estava acontecendo. E ela falou, eu fui curada naquele momento. Aí ela voltou no médico e falou, doutor, eu quero refazer meus exames. E aí ele disse, mas por que não, eu quero refazer meus exames. E ele refez o exame uma vez, chegou lá no consultório, falou, a gente vai ter que fazer o exame de novo, porque eu acho que deu algum problema. Resumindo, ela fez o exame 3 vezes. Na terceira vez, ele chegou para ela e olhou, eu não sei aonde você foi, eu não sei o que você tomou, mas é como se você nunca tivesse tido nada. E ela levou para mim, Felipe, os 2 exames, aquele que falava que não tinha jeito, e o último exame que comprovava a cura daquela mulher. Olha o poder de uma canção, inspirada por Deus. É isso que nós vamos falar. Essa importância de... A adoração é libertador. A adoração a Deus, ela liberta. Nós vemos passagens bíblicas nesse ponto. Você falou das muralhas de Jericó, Paulo e Silas na prisão. Eu creio que a adoração, o louvor realmente liberta, quebra cadeias, abre portas. E nesse quesito de liderança, de louvor, saber que você está, de certa forma, na frente ali, por causa quando você vai louvar na igreja, você tem um destaque. Paulo também nos traz essa direção em Coríntios, que é uma ordenança ter o louvor na liturgia do culto. É importante você ter o louvor, ter o ensino, ter a exortação, ter todo a liturgia ali do culto. Nós temos que ter o louvor. Essa importância de saber que nós não estamos ali para um show, nem quem está ali para cultuar não está assistindo um show. A pessoa que está ministrando, tanto no louvor quanto na palavra, também não está num palco, está ali ministrando um louvor de adoração para Deus. Então, nessa importância de ser exemplo, porque está em destaque, você ensina também com o seu modo de viver. Essa importância de saber que não está num show, mas numa vida de exemplo. No dia a dia, esse testemunho que você contou só mostra que você não fez um louvor para aparecer. Isso mostra como que é ter uma vida por detrás da música. Buscar essa santidade, porque não é só sentar, escrever uma letra, ir lá na gravadora, gravar, lançar e vai ser o que for. Muita gente pensa assim, para tentar ganhar dinheiro, mas talvez não vai ter esse testemunho de alcançar. Isso aí é Deus confirmando que a letra realmente veio dele, e você foi um instrumento na mão dele. Então, essa importância de liderar, ser um exemplo, como que é? Porque não é somente estar ali, porque no culto é fácil ser crente. Você põe uma roupa, pente o cabelo, põe uma maquiagem, canta e você é o super crente. Tem uma Bíblia de estudo ali debaixo do braço, todo mundo é o super crente. Mas e por fora? Como que é ter essa vida que sabemos que não é fácil? Felipe, não é fácil, não. E nós somos falhos e pecadores, né? Sem dizer as pedradas que leva, né, no dia a dia. Nossa, se eu entrar nesse assunto é um outro podcast. Pedradas na vida de um ministro de louvor. Sabe que, você falando, me veio uma cena na cabeça.
Quando eu comecei a louvar a Deus, lá atrás, com 9 anos, lá na minha cidade, em Itatiba, mora a família da Cassiane. Mora lá, né? Da igreja de lá. Então, tem muitos primos, tias lá. Então, antigamente, congressos de irmãs, ela sempre estava lá, né? E aí eu comecei a cantar e as pessoas começavam a ir para o meu pai. Você precisa gravar essa menina, né? Porque ela canta muito, tem que gravar essa menina. Vende seu carro, grava um CD para ela. Vende seu carro, grava um CD para ela. E o meu pai sempre conversou muito comigo, né, a respeito disso, porque na época você cantava bem, você tinha que gravar um CD, entendeu? E aí estava chegando perto de um congresso das irmãs e a Cassiane ia lá. E eu era uma criança de 9 anos de idade. E as pessoas ficavam na minha cabeça. Não, você vai cantar, a Cassiane vai ver você, ela vai gravar você, não sei o quê, não sei o que lá. E o meu pai sempre me conversou muito comigo. E eu lembro num dia que ele chegou, nós morávamos numa casa, que é numa chácara da igreja, que hoje é a base missionária lá. Nós morávamos numa casa lá. E é uma época muito difícil da nossa vida. E a gente morava lá e o meu pai chegou em mim um dia, eu me lembro como se fosse hoje, então, de tantas pessoas falarem. E meu pai falou, Gra, se um dia você gravar um CD, glória a Deus. Mas se você não gravar, não é isso que faz você ser uma adoradora ou não. Então ele falou, tenha sempre isso muito, muito fixo na sua cabeça. E aí eu lembro que eu fui na inocência de uma criança, né? Eu fui para trás de casa e tinha um terraço lá bem grande. E aí eu tinha 9 anos, eu era criança. E veio na minha cabeça o versículo, você colocar sua boca no pó, Deus vai te ouvir, não sei o quê. E aí eu falei, eu vou me humilhar. Mas o meu coração estava numa sinceridade, né, de busca. Eu falei, eu vou me humilhar, né? E aí eu levei ao pé da letra e fui pôr minha boca no pó. E aí naquela oração ali, eu falei para Deus. Com 9 anos de idade, eu me lembro que eu falei, eu tenho na minha mente um lugar ali. Eu falei, Deus, eu não quero ser uma cantora de CD. Eu quero ser uma menina que canta, que te adora. Se a Cassiane me vê e ela quiser me gravar, amém. Mas se eu não gravar, eu vou continuar te louvando do mesmo jeito. E passaram-se algum tempo, aconteceu de eu gravar, nunca busquei isso. Deus que me deu mesmo. E os meus 4 CDs são bênçãos na minha vida. Quem quiser ouvir, tá no Spotify, tá na Deezer, tem em todas as plataformas musicais. E foi algo tremendo na minha vida. E com isso, por um tempo da minha vida, eu ganhei uma notoriedade muito grande também. Cheguei a ganhar troféus e prêmio de música mais tocada em rádio na época, né? Então, eu vivi muito isso. E eram coisas que podiam ter me feito achar, né, que eu era alguma coisa, entendeu? Mas, para a honra e glória de Deus, meus pais sempre me mantiveram muito com o pé no chão. E eu sempre entendi que era mais do que estar ali cantando. É aquilo que você falou. É fácil você pôr uma roupa de crente, pentear um cabelo de crente, cantar uma música de crente lá na frente, e todo mundo acha que é lindo e maravilhoso. E eu não estou falando para você que eu não erro. Eu não estou falando para você que eu não peco. Mas eu estou falando para você que eu busco, que eu entendo, né? De uns anos para cá, uma coisa muito importante que tem me feito ficar de pé são os devocionais. Né? Quando eu aprendi a importância... E eu faço meu devocional em casa sozinha. Meu marido não está em casa, a Helena está dormindo, aí eu levanto e eu tenho aquele momento com Deus. Né? O seu dia a dia é corrido, eu sei, Felipe, que é. Muitas vezes a gente peca, não tem tempo para nada quase, sabe? Mas é em pequenas coisas. Eu levanto de manhã, muitas vezes eu olho para o lado e o celular está lá. Eu posso pegar o celular e ficar no Instagram, olhando a internet, vendo outras coisas. Mas aí eu já entendi que o período mais calmo do meu dia é de manhã. Né? O Amós sai para trabalhar, a Helena está dormindo, e ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. É eu e ele. E como que isso faz a diferença? Porque quando você busca
a Deus, isso te mantém com o pé no chão, entendeu? Isso, você quer ser líder? Não, eu não quero ser líder. Mas uma coisa que eu acho interessante, uma pessoa ela não vira líder, ela nasce líder. Você sabia disso? Uma pessoa que não nasceu para ser líder, ela nunca vai ser. Não, a liderança ela é reconhecida, né? Exatamente. E você sabe que eu, por muito tempo, eu falei esses dias para o pastor Cláudio isso, eu já tentei fugir disso. Eu sempre falo, quando eu vim aqui para a Varde, eu falei, eu vou ficar sentadinha no banco. Dá oportunidade para mim, eu vou lá, canto, sento, vou embora. Não quero. Não. Mas daí não adianta. Deus me chamou para isso. E muitas vezes, aí entra as pedradas que você falou. As pessoas não entendem isso. Elas acham que, o pastor Cláudio falou até para mim esses dias, né? Você tem um chamado, isso não é porque você quer. Isso é um chamado. E eu sei o que Deus tem na minha vida. Porque Ele já me disse. E Ele me lembra disso todo dia. Quando eu questiono muitas vezes, Ele me lembra que não é o que eu quero, é o que Ele tem para mim. Não é sobre mim, é sobre Ele. Né? Então aí chega as pedradas, porque as pessoas já acham que você está querendo ser aquilo, que você está querendo se mostrar. Né? Mas não é, é o chamado de Deus na nossa vida. No meu caso, na minha vida, eu vejo isso muito específico desde muito cedo. Né? Então, eu sei que eu tenho esse chamado. E para mim manter esse chamado não é fácil. Aí é o que você falou, é atrás dos bastidores, é o dia a dia. Porque é forçado, o inimigo vem com tudo. Eu sempre falo, porque eu acho que uma das áreas mais atingidas é o pessoal do louvor. E eu acredito que é porque ele já foi parte do louvor, então ele sabe o potencial que o louvor tem quando a pessoa leva aquilo a sério, entendeu? Ele sabe o potencial que aquilo tem. E ele tem um ódio mortal da igreja, mas dos músicos é ao quadrado. Dos levitas, adoradores da música, é ao quadrado. Então, é muito forte as investidas contra a vida de uma pessoa que mexe com louvor e adoração, canção. Então, não é fácil. Então, qual é o segredo? É a busca. Né? E eu quero falar para você que está ouvindo esse podcast, você pode estar no meio da música na igreja ou não, mas ressalto agora, isso é uma coisa que eu falava muito ali no grupo que eu estava liderando, organize-se para um devocional. Né? Organize-se no seu dia a dia, separe alguns minutos do seu dia e faça um devocional, porque isso muda a qualidade de vida cristã. Muda o nosso dia a dia e, consequentemente, isso muda lá na adoração que você vai fazer no culto. E eu já falei demais, podem continuar. Fala, voz. Meu Deus, agora você imagina se Deus tivesse unido eu com uma pessoa que fala tanto quanto eu. Não ia dar certo. Deus sabe o que faz, né? Para completar um ou outro, né? Também a gente fala essa parte da liderança que a gente buscou muito, a gente busca. A questão do entendimento que a gente tem, muitas às vezes pensa a questão da música, de cantar, e na verdade entender realmente o que é o louvor e a adoração, né? Que o louvar, se a gente procurar a palavra, é render, elogiar, e a adoração seria realmente a gente elogiar a Deus pelo que Ele é no nosso íntimo, não apenas com música, né? E um problema que a gente enfrenta muito nessa questão é que a gente está, vamos dizer assim, o pessoal anda desvirtuando essas palavras, né? O pessoal leva louvor e adoração só cantar. E só cantar não é a adoração. Pode ter no cântico a adoração, mas um cântico não é ele que vai estar levando a adoração, é o nosso coração que vai estar englobando todo esse assunto, né? Certo. Você tocou nesse ponto do cerne, né? Do louvor e da adoração, de que quando eu falo em adoração, eu me lembro da conversa de Jesus com a samaritana, né? Que ele fala, porque a hora é agora que o Senhor busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, assim, a adoração é uma coisa que realmente parte de dentro, porque nós somos adoradores. Né? Nós não estamos adorando, nós somos adoradores. É uma coisa de essência mesmo. Né? Acredito que Deus ele nos criou para a sua glória e para que nós venhamos adorar a Ele. E nessa ideia, nesse contexto de que a adoração ela pulsa de dentro de nós para fora, como que você vê essa adoração
dentro de um crescimento espiritual. Entende? Uma pessoa, ela acaba de chegar na igreja, ela tem ali um nível de adoração, ela tem um nível de intimidade com Deus um pouco menor, porque é pouco tempo ali, ela ainda está passando por aquele processo de limpeza, por aquele processo de adaptação. Até a gente comentou aqui a respeito de músicas que remetem à sua vida no mundo. Isso, obviamente, é danoso, é perigoso, mas essa questão da adoração no crescimento espiritual, como que você vê isso? Olha, vou até dar uma puxadinha numa palavra que eu dei até foi pro grupo de louvor, nessa questão do crescimento. Aí fica meio clichê, né? Amós falando no livro de Amós. A gente lembra, o profeta Amós, ele era cultivador de sicômoro. Aí vem a parte agronômica, né? Já vira tudo, já junta tudo. E esse sicômoro é um figo selvagem. Esse figo plantado normalmente, ele vai crescer ali natural, ele não é bom para o consumo. E esses cultivadores de sicômoro, eles subiam nesses figos, pés grandes, não era arbusto pequeno, eles subiam, faziam feridas nesses frutos, que ia fazer com que ele fosse obrigado a fazer a produção de etileno, que com isso o fruto ia crescer mais, acumular mais água e ter o amadurecimento e ficar doce para o consumo. Então, quando eu fui estudar mais de curiosidade em relação ao profeta Amós, isso daí me marcou bastante. Foi que a gente estava com louvor, foi um momento de devocional, uma conversa mais, não tão assim, séria, mas junto ali, passar um tempo. E nessa questão da adoração, esse crescimento, né, espiritual através da adoração, eu vejo com essa questão de louvar, você vê a Deus, o que Ele é na sua vida, todas as, vamos dizer assim, as marcas que com o tempo a gente vai tendo com Ele, nos devocionais, no dia a dia, naquele pequeno momento que a gente está ali no serviço, a gente dá aquela pausa, ora a Ele, fala tudo que sentimos realmente por Ele, e com isso vai tendo essa produção do etileno, né, na nossa vida espiritual e dando esse crescimento. Então eu acredito que o louvor, a adoração para aquele crescimento, o aumento, seria essas marcas diárias. Isso daí é o que vai fortalecer, vai fazer a gente entender o real motivo que fomos criados, que é adorar, né? E com isso é só bênção. Ano passado, eu vou contar uma experiência que eu tive aqui. Ano passado a gente morava, né, numa chácara, bem do lado de um açude, assim, e aí aconteceu umas capivaras lá, chegaram e criaram, e aquilo empesteou ali de carrapato, e a gente, do dia para a noite, a gente teve que sair de casa correndo com a roupa do corpo, depois a gente teve que tirar tudo, lavar, limpar, foi um trabalhão. Né, foi um momento bem complicado, ainda bem que a gente teve o meu sogro e minha sogra que acolheu a gente ali naquele momento, foi bem complicado mesmo, e eu ainda brinquei ainda na época que eu me senti que nem aquele pessoal que quando dá enchente, que leva tudo, né, você fica sem nada do dia para a noite, e isso é muito difícil, é complicado, né, e assim, quem convive comigo, quem me conhece, quem me ouve falar das experiências que eu tive com Deus, sabe que eu tenho uma confiança em Deus nessa questão material, sabe que eu tenho uma fé e uma esperança, e eu sei que Deus ele vai suprir as minhas necessidades materiais, eu não preciso me preocupar com isso, né? E nesse período eu falei assim, nossa, e agora? Né? O que eu faço? Mas eu vou confiar, eu estou confiando, e foi passando os dias, e aquilo começou a me machucar, sabe? Começou a me doer dentro de mim, e até no momento ali, a gente foi, eu, o Felipe e a Maíra, a gente foi para São Paulo num evento ali, e era um evento onde algumas pessoas iam falar sobre a unidade da igreja, né? Sobre alguns teólogos estavam ali palestrando, né? E tudo mais. E aí tinha um pocket show no meio do evento, era um sábado o dia todo, e nesse pocket show tocou o vocalista do Projeto Sola. Não sei se vocês já ouviram falar do Projeto Sola, uma banda que canta a palavra de Deus, eles realmente pegam ali a Bíblia e traduz aquilo em música e canta, aquilo ali toca a minha alma de uma maneira. E aí eu me lembro que nesse dia, até o Fê e a Mal, acho que não viram nesse momento, né, porque foi tão íntimo entre eu e Deus ali, ele começou a tocar
uma música que dizia assim, ó, é um salmo. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Essa a hora que eu comecei a cantar aquilo ali, a realmente cantar aquilo ali, e eu trouxe dentro de mim aquele sentimento que eu estava vivendo naquele momento, aquela situação, e eu lembrei de tudo. Eu falei assim, nossa, eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar, estou de favor aqui, mas eu tenho Deus. E é tudo o que eu preciso nesse momento. E aí, naquele momento, eu quebrantei meu coração e falei, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas aqui eu vou te adorar. Nesse momento eu vou te adorar. E eu comecei a cantar aquilo e eu não consegui controlar. As lágrimas verteram naquele momento. E eu chorei ali copiosamente mesmo. Eu não consegui me segurar. E a partir daquele momento eu comecei a me acalmar, me tranquilizar, porque eu tinha certeza, eu tinha plena convicção, eu só estava com dificuldade de encarar aquela situação. Então, depois desse momento, Deus ele conduziu todas as coisas, e hoje a gente, né, tem aonde ficar, a gente já não está mais ali naquela dependência do meu sogro e da minha sogra, mas Deus ele trabalhou comigo em um ponto que a minha fé é forte, a minha fé nesse quesito do material, ela é muito forte. Eu não tenho a menor dúvida, eu tenho experiências com Deus, em uma hora eu conto essas experiências, de que aonde o vento soprar meu barco, aonde a circunstância levar a minha vida, eu tenho plena convicção de que ali Deus vai me sustentar, Deus vai me suprir. Mas naquele momento eu precisava adorar a Deus. E eu entendi isso naquele momento, que eu precisava adorar a Deus. Eu não tinha que fazer nada. Não tinha, eu só tinha que adorar a Deus. Lucas, eu estava querendo entrar nessa parte em que eu anotei aqui e eu não estava achando ainda o espaço, mas agora eu achei. Uma anotação que eu fiz aqui, que o nível mais alto de adoração é confiar em Deus. A palavra adoração na Bíblia, ela aparece a primeira vez quando Abraão fala para o servo dele, fique aqui com os jumentos e eu vou subir com Isaac para adorar a Deus e voltaremos. Ó. Abraão sabia que Deus estava pedindo Isaac para sacrifício. Mas naquele momento a confiança dele era a adoração que ele tinha para o Senhor. Ele falou para o servo, fique, eu vou subir com Isaac, adorar, e nós voltaremos. Né? Então, aqui eu falei, subindo a montanha para obedecer a Deus. Um estilo de vida de adoração é um estilo de vida submisso a Deus, porque obedecê-lo é confiar nele. Porque não tem nada que o exalte e que o adore mais do que a confiança nele. É o estilo de adoração mais profundo que tem. Porque como eu não posso confiar? Não, eu não confio. Como não confiar? E quando adoramos, quando confiamos, é o que ele deseja mais de nós. A confiança, Felipe, a dependência. Eu não tenho para onde ir, eu estou morando de favor, mas eu confio. Eu estou doente, eu estou com um exame que diz que eu não tenho cura, mas eu confio. Não tem dinheiro na minha conta, eu tenho lá no meu banco eu tenho que pagar essa conta, mas eu estou confiando. Sabe, a confiança, eu acho que, nossa, quem adquire esse estilo de vida que você tem, é o estilo que todos nós precisamos ter, de adoração na confiança em Deus. Então, você já estava adorando, mas você precisava expressar isso naquele momento. Você já estava adorando porque você estava confiando. Você sabia em quem a sua fé estava firmada. Você sabia que você não tinha casa naquele momento, né? Mas que você tinha um Deus que ia suprir as suas necessidades. Você já estava adorando. Você já estava vivendo em adoração. Mas naquele momento era necessário que você colocasse aquilo para fora. Né? E que é o que eu vejo muito, o que nós fazemos quando cantamos. Nós colocamos aquilo para fora, em expressão de adoração. Né? Então, eu tinha anotado sobre isso, porque fala lá em Gênesis, né? Está anotadinho aqui,
Gênesis 22, 5, 13. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. E daqui um pouco voltaremos. Olha, que coisa mais linda, que dependência, né? Porque é igual eu anotei aqui, adoração é uma renúncia, é um posicionamento, é devoção, é priorizar a Deus, é você renunciar às suas vontades. Abraão renunciou a ele. Poxa, eu sou mãe. Se Deus pedisse para sacrificar minha filha, nossa, qual seria a minha atitude? E que exemplo Abraão nos traz de submissão, de confiança e aí de adoração a Deus. Então, isso é muito forte, né? Deus falou muito forte comigo quando eu fui procurar aonde estava a primeira palavra na Bíblia de adoração. Né? Abraão. Uma coisa interessante, até o Lucas contando aqui, vocês mais todo mundo, né? Crente, o que mais passa é peleja nessa vida, né? E é impressionante. O Lucas estava falando desse momento difícil que ele passou. E um louvor que te marcou. Você já sabe, marcou. Que cristão. Eu já tô lembrando aqui, se você cantou, eu já lembrei de um momento difícil que eu passei. Cara, todo mundo que passa por momento difícil, uma música marca. Um louvor mágico. A música, acho que ela pode ser até uma emocionalidade, mas o louvor, a adoração, marca. Eu tava lembrando aqui, o Lucas contando, eu lembrando de uma etapa que eu passei difícil, que eu fiquei sozinho. E eu, sozinho, nas madrugadas, falei, meu Deus, nunca vivi sozinho. E Deus... Isso marcou aquele hino, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, confiarei, e não sei o certo a letra, que nem vou cantar, que se eu cantar você já vai desligar. Então eu não vou cantar não, deixa pra graça. Mas enfim, é impressionante como o louvor marca as nossas vidas. Todo mundo, se for ver, se você for parar para pensar alguma fase difícil, ou até boa, você vai trazer um louvor, fala, esse hino, aquele momento me tocou, e realmente, o hino que sai de dentro, né, é que nem você falou, na pureza, que nem você falou, com 9 anos de idade, ali na pureza, pôs a cara na terra, na inocência, na pureza, na sinceridade. E Deus faz. Quando Deus vê essa sinceridade, essa pureza, Deus move. Lucão ali, nesse momento difícil, Deus pôs ali, Deus faz, acalma a tempestade e nós temos a continuidade de prosseguir. Passei por uma experiência pessoal, né? Que quando eu estava com 13 anos, eu tive uma enfermidade nas minhas cordas vocais, que é a mesma, eu não sei o nome técnico, mas é a mesma coisa que o Zezé de Camargo teve, né? E ele tinha os melhores médicos, né? Os melhores tratamentos, e ele nunca mais voltou a cantar do jeito que ele cantava. Então, eu tinha muita agenda naquela época, né? Teve dia que eu saí de Campos do Jordão no maior frio e peguei o avião e fui para Belém do Pará no maior calor. Jesus. Né? Então, eu dava aquele choque térmico e tipo assim, eu fui uma vez e era muitas, cantava muito. Quando eu tinha um CD, 10 músicas, eu fui numa igreja, eu cantei as 10 músicas e tive que repetir uma. Então, congressos de irmãs, de mocidade, os assembleanos gostam muito, entendeu? Então, cantava muito, muito mesmo. E eu nunca fiz a aula de música, né? Então, eu nunca usei meu diafragma do jeito correto, tudo aquilo que poupa, né, suas cordas vocais. E eu tive essa enfermidade, essa doença, uma situação financeira dos meus pais muito precária, né? Com muito custo eles conseguiram pagar um médico bom na cidade para mim, e o médico falou assim, olha, você está com isso, você tem que parar de cantar, porque se você não parar agora, daqui 3 anos você não canta mais. E eu com uma agenda extensa, com muitos compromissos, entendeu? E eu não aceitei aquela palavra. Eu tinha 13 anos, eu conversei com meus pais, o que você quer fazer? Eu falei, eu não vou parar. Entramos lá no jejum e oração e eu continuei cantando e estou até hoje cantando. Amém. Né? Então, essa dependência, essa confiança e eu saber que o que eu tenho não é meu, é dele. Né? E você
passa por momentos difíceis e complicadíssimos, e o cristão tem muito disso, né? Nós passamos por muitos momentos, e há sempre uma palavra de Deus numa canção ali para você, né? Tem sempre uma mensagem, né, embutida naquelas melodias que vão alcançar o seu coração. Tem uma música que me marcou demais, Lugar Secreto. O Lugar Secreto da Gabriela Rocha. Nossa, é uma música que é uma experiência minha pessoal, num momento que eu vivi com Deus em uma madrugada, que essa música foi de um momento muito forte na minha vida, e quantas canções, né, que marcam a vida da gente e fazem trilha sonora para momentos bons e momentos ruins também, né, na maior parte deles, esses momentos que fecham, né. E aí você vê a importância que volta lá naquele início, que se os cantores começarem a não buscar, né, começarem a pegar musiquinhas do mundo pronta e só trocar uma letrinha, né, onde vai estar esse instrumento de Deus para tocar as nossas vidas, para nos fortalecer, para nos restaurar, para nos fazer seguir em frente, né? Não dá. Uma música do Raul Seixas não vai te pôr de pé e fazer você acreditar que você vai ter uma casa para você morar de novo. Uma música do Raul Seixas não vai te curar de uma enfermidade, não. É algo que vem lá de cima, é as canções que ele dá e entrega para os seus escolhidos, e que tem a sensibilidade e a espiritualidade de entender isso, e aí abrange a todos nós e nos toca e se torna nesse instrumento de tão grande potencial na nossa vida, né? E Grazi, falando nesse contexto, nós estávamos conversando antes de começar a gravar sobre a contemporaneidade, que os tempos mudam, que nem nós falamos, pegar anos atrás, Cassiane era o auge de cantar, né? Pegar, hoje mudou, temos, não vamos dizer assim, os estudos de música também, temos bastante coisa. O que não muda é a palavra de Deus. Como que você vê assim, nesse contexto, você hoje, louvado seja Deus, você continua louvando. E você já louvou desde Cassiane, desde até Morada. Até o que Morada que vamos pôr, hoje é atual, é bonito, tem letras bíblicas. E você, como que você vê assim, esses tempos que passa, o que pode ser futuramente do louvor cristão no Brasil? Porque hoje também no Brasil, isso também acho que é para outro podcast. Muita gente traz louvores traduzidos, né? Que pega lá de igrejas Hillsong, lá dos Estados Unidos, traduzem e traz para o Brasil. Isso é um hino bonito, mas precisa também ter os nossos, a criação. É que nem você falou, Deus é um Deus criativo, né? Como que você vê assim? Você sabe que no meio gospel, né, dos cantores de hoje em dia, eu não vou citar nome, claro, Sim. vai ser processado. Não, certo. Mas tem algumas pessoas que estão com preguiça de compor, né? Você vê algumas canções, é claro, né? Esses tempos atrás, ouvi uma música que a música inteira tinha meia dúzia de palavras e fica aquilo a música inteira. Ok, mas vai na palavra, vai buscar. Tem um cantor que eu gosto muito, e já chegou de eu pegar hino dele. Esses tempos atrás, meu irmão me ligou, meu irmão Gustavo. Ele, Grazi, me ajuda a entender essa música. E só indo na palavra para entender. Só palavra mesmo. Alessandro Vilas Boas. As canções dele são poéticas. Essa canção que o meu irmão me ligou para ajudar, Jeremias 23. Vai ler a complexidade de Jeremias 23. E ele teve a sensibilidade do Espírito Santo de compor uma canção em cima daquele capítulo. Ele tem umas canções lindas que você vê que ele mergulhou mesmo para receber aquilo, né? Então, claro que tudo se moderniza, né? E existe estilos, né? Existe o estilo worship que falam, né? Tem tempos e tempos, né? Também. Sim, claro. Eu entendo isso também. Tem, vamos supor, worship. Eu particularmente, a gente até escuta um assim, mas não é meu gosto predileto ali. Mas
tempos e tempos muda, mas isso aí é normal, né? Eu sou bem eclética, sabe? Eu escuto de Cassiane, eu amo Cassiane, né? Mas eu acho que existem momentos para cada tipo de canções, né? Esse tempo atrás, como eu estava no Ministério do Louvor na liderança, teve uma pessoa que falou para mim que achava que as músicas que eu estava levando para o louvor estavam muito worship. Aí eu falei, então você tem um sério problema, porque você sabe o que quer dizer worship? Adoração. E o céu vai ser adoração. Então, eu amo Cassiane, tem uma raiz na minha vida muito forte. Eu canto. Né? Esses tempos atrás eu estive na igreja do meu pai e eu cantei no momento lá, Lauriette. Existe um Deus no céu. Porque naquele momento o culto estava pedindo aquilo. Agora, por exemplo, uma dica para os ministros de louvores. O momento de louvor, do grupo de louvor na igreja, o grupo de louvor, o que ele faz? Ele leva a igreja à adoração. Então eu não vou pôr um hino pedindo para Deus abrir o mar, para Deus... Não. Entendeu? Eu não vou pôr um hino no grupo de louvor que é tipo assim... da Lauriette lá. Não, tem outro hino dela lá que fala abre não sei o quê, pede, que é aquele hino que só pede, abre o mar, derruba gigante, dá para mim, eu quero, dupla honra, não sei o quê, entendeu? Então, não é o momento que o culto não está pedindo aquilo. Lauriette é uma benção, Cassiane é uma benção, mas tem um momento certo para aqueles louvor. O grupo de louvor é hinos de adoração, leva a igreja à adoração. Aquele louvor, aquela música, aquele louvor que vai fazer o povo entrar naquele clima de adoração, de entrega. Você não está pedindo, você está entregando. É música worship, é música de adoração, é Morada, é Hillsong, entendeu? São essas canções de adoração. Não adianta querer pôr uma Cassiane no momento de grupo de louvor. Aí vai entrar um outro momento do nosso dia, da nossa vida, um outro momento do culto, que vai pedir Cassiane, que vai pedir, entendeu? E como eu amo ouvir canções antigas, Alceu Pires. Entendeu? Conhecem Alceu Pires? Alceu Pires, nossa, tem canções maravilhosas. Luiz de Carvalho. Jesus é o lírio dos vales, alosas de Saron, até seus espinhos tem magas. Eu tive a honra de cantar com Luiz de Carvalho. Que homem, que canções. E há um momento no culto que seria perfeito de alguém chegar lá e subir e cantar. Lá em Itatiba tem um irmão que canta muitas músicas do Luiz de Carvalho. E quando ele vai cantar, ele dá a oportunidade para ele vai lá e canta aqueles hinos. Que momento que leva a igreja com aquelas canções? Há momento para tudo. E aí há momento para todos os gêneros dentro do gospel, né, da música gospel, para você estar apresentando aquela canção. Então, pode se modernizar? Sim. Né? Então, é que se você pegar a minha playlist aqui, que toca no carro, tem de tudo, entendeu? Sempre com músicas com conteúdo, né? Com músicas que são realmente de adoração e exaltação ao nome de Deus, né? Eu acho que isso não se pode perder. Mas daí de ser Cassiane a Morada, não tem problema, desde que esteja sem heresia, baseado na palavra, eu acho que é válido sim, tá disponível. Você tocou num ponto muito interessante, eu queria chegar nesse ponto, apesar de não ter colocado na pauta, mas eu queria chegar nesse ponto, e eu pensei nisso quando eu estava desenvolvendo aqui essa pauta, da questão do contexto do louvor, da letra, com o contexto do ambiente, do movimento, do culto, seja do que for. Porque eu imagino assim, vamos fazer um culto ao ar livre, vamos fazer um evangelismo e vamos chamar o grupo de louvor. A gente vai ter lá dia tal hora. Vocês vão, beleza, eles vão. Aí eles chegam lá, não estou dizendo que eles fazem isso, mas imagino eu que eles chegam lá e começam a cantar um louvor que fala de Iavé, Jeová Rafá. Lá do fim do mundo, lá do Apocalipse, aquilo lá assusta todo mundo fica assim, ó. Então, eu fico imaginando, uma pessoa que não é conhecedora desses conceitos, tipo, o que é Iavé? O que esse povo está falando? Quem que é esse Iavé aí? Entendeu? Eles não entendem essa questão, não é E eu imagino que esse pessoal que assim, vai ser evangelizado, vai receber a palavra de Deus, eles não conhecem esses conceitos, eles não sabem quem é Jeová, eles não sabem o que é um Jeová Rafá, um Jeová Nissi,
São letras lindas, são músicas que realmente adoram a Deus, mas ali naquele contexto não se encaixa, não vai atrair a pessoa. Eu imagino que para um culto de evangelismo você precisa encontrar louvores que falem ao coração da pessoa. Vou ser bem raso aqui, até porque eu não tenho o menor conhecimento de música, não tenho o menor conhecimento de letra vamos assim dizer, você vai cantar um louvor ali que fala que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, e aí você está numa reunião de jovens, né? Você toca um louvor mais para jovens, você está num culto onde tem famílias, a igreja mais completa, né? Com idosos, com crianças, com pessoas jovens e novas, você toca ali um louvor mais congregacional, assim. E até nesse ponto de usar a palavra de Deus para criar músicas não torna a música uma música sacra, uma música santa, uma música de adoração. Quando, há 10, 12 anos atrás, quando eu estava no mundo, tinha uma banda que eu gostava muito, e ela é americana, né? Eu gosto muito de rock, então eu só escuto esse tipo, não só escuto, né? Hoje eu escuto músicas que adoram a Deus, né? Mas na época eu ouvi uma banda que chama Avenged Sevenfold, né? Que a tradução é Vingado 7 vezes. Né? É uma alusão a Caim, olha só. E aí tem uma música deles que é linda, linda, melodia, letra, tudo, é tudo muito lindo, lindo, lindo. Dá para você cantar num púlpito e a pessoa vai falar assim, rapaz, foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas não foi, porque não é uma banda cristã, é uma banda de heavy metal que usa droga, que, né, vive na imundície. A música diz assim, a música é Querido Deus, Dear God. A música fala assim, querido Deus, cuide dela enquanto eu estiver ausente, porque eu só confio em você para que ela fique bem e tudo mais. Então é uma letra lindíssima, né? De amor, de romance e tudo mais. Aí eu falei assim, nossa, como assim uma banda de heavy metal que toca nos eventos aí que o pessoal roqueirão curte? Como que eles estão falando querido Deus? Eu vou entender um pouco mais. Aí eu fui pesquisar um pouco e aí eu vi que eles têm várias letras retiradas da Bíblia. Tem uma que fala sobre a Babilônia, tem uma que fala sobre Apocalipse, tem uma que fala de Caim e Abel, tem uma que fala que Adão estava errado de comer o fruto. Teologicamente estão corretas, mas não são músicas de adoração a Deus. Então eu acho não, né? Eu tenho a certeza de que a gente precisa prestar atenção e não dá para separar a obra do autor. Né? Não dá para você pegar uma música, olha, vamos ler essa letra. A letra é bonita, a letra é perfeita, a letra está baseada na palavra de Deus, mas aí você olha o autor e ele tem uma conduta de vida errada. Entendeu? Eu vejo isso como complicado. De uma fonte não pode sair 2 tipos de água. Não dá para sair água doce e água amarga, a Bíblia já fala isso. Eu imagino o seguinte, eu tenho maturidade, nós aqui temos maturidade para adorar a Deus com uma letra dessa. Porque a nossa adoração, nós entendemos o que é uma adoração, nós vivemos uma adoração. Agora, sempre penso, eu não consigo pensar no contexto de igreja sem pensar nos que estão chegando, nos novos, entendeu? Eu me preocupo com eles. Então eu sempre penso no seguinte, uma pessoa recém-convertida, está ali naquele processo de adaptação, naquele processo de cura, o Espírito Santo está trabalhando, está tirando aquela sujeira do coração, pensamentos malignos, pensamentos indignos, e aí a pessoa chega na igreja e ouve ali uma música, um louvor, a igreja adorando e tudo mais, e fala, nossa, tocou meu coração, coisa linda, né? Viveu aquela emoção. Aí a pessoa chega em casa e vai limpar a casa, vou pôr um louvor aqui, como é que chama aquela lá? Aí põe lá para tocar aquela música linda que está tocando ali e tudo mais. Aí quando quer ver, acaba aquele louvor, fala, vou escutar outro desse cantor. E vai ouvindo. Chega uma hora que cai lá num podcast que o cara está falando, cai lá num vídeo que o cara... tem cantores aqui que gravou centenas de músicas de adoração a Deus, tem o título de pastor, mas agora está indo em podcast, gravando com um músico da música popular brasileira, falando mal de louvores do nosso inário, da harpa cristã. Você pega vídeos dele terminando o culto, tocando Raça Negra.
Você vê ele em festa de casamento com um copão de bebida na mão. Não é uma conduta. E aí a pessoa está passando por esse processo e fala assim, bom, na minha igreja a gente canta a música desse cara. Esse cantor. Então, se ele faz isso e ele é cantado na igreja onde eu vou, então eu posso fazer também. Você cria uma pessoa com uma fé distorcida. E eu vejo que isso daí depois, para você conseguir corrigir... Mas daí a importância do discipulado. De uma igreja que tenha uma estrutura no discipulado. De que não só prega a palavra, ganhou a pessoa e deixa ela sentada ali, ouvindo e se alimentando sozinha, né, de tudo aquilo que ela está ouvindo. Porque hoje os tempos são difíceis de quando os nossos pais são diferentes de quando os nossos pais aceitaram a Cristo. As informações que confundem a cabeça são muitas e elas chegam fácil a nós. Internet, celular, né? É igual você falou, você está... quantas vezes... minha filha põe um vídeo, está assistindo no YouTube, tranquilo, 3 palavrinhas, daqui a pouco entra um comercial com o Gustavo Lima cantando, entendeu? Então, ela é jogada para você de repente. Né? Então, trazendo para os novos convertidos que estão no início da fé, tudo isso é muito complicado de se entender. E a importância daí do discipulado numa igreja. Eu sei que não é o assunto, mas eu acho que é uma resposta para a sua pergunta. A importância do discipulado, de ter alguém preparado para conduzir essas pessoas novas, né? Para alguém que ela possa se sentir com confiança e com liberdade de chegar e perguntar. Ô Felipe, me ajuda a entender. Eu estava hoje em casa, ouvi isso, porque a cabeça de um novo convertido é cheia de indagações, né? Então, até as nossas mentes, né, muitas vezes, mas nós sabemos onde buscar e como buscar respostas, e eles muitas vezes não sabem, né? Então, nossa, eu acho a importância do discipulado aí entra com tudo, de ter uma pessoa ali discipulando, ensinando, né? E as grandes igrejas hoje em dia têm dado uma importância muito grande. Tem uma galera muito preparada para discipulado, né? Então, um pessoal muito armado para isso, porque realmente é um mundo cheio de informações e você está saindo de uma vida totalmente diferente para entrar em outra, né? Então, isso gera muitas perguntas. E respondendo a uma outra pergunta sua do início, a preparação dos temas de acordo com cada, né, evento e oportunidade. Tem um grupo muito antigo, que não sei se vocês vão se lembrar, e não sei se aqui na região era forte, mas em Itatiba eles eram muito fortes, o grupo musical Formosa. Então, eles cantavam muito em Itatiba. E eles têm um hino que fala, nossa, todo culto evangelístico tinha que ter esse hino, todo culto na praça, e lá em Itatiba tinha muito culto na praça, e sempre cantava esse hino. O refrão dele é, Jesus, é a paz que você tanto procura, é a mão que no caminho te segura, só Ele poderá te levantar. Jesus é a única opção a ser seguida. Ele é a solução para a tua vida. Ninguém mais vai te fazer feliz, só Jesus. Olha que canção evangelística. A pessoa está ali na praça, passando, a vida destruída, desiludida, na depressão, querendo se matar. Ela ouve uma canção dessa, vira chave. O Espírito Santo entra e faz morada. Agora, se ela passar lá e ouvir cantando a terça parte da terra se acabando, os demônios sendo soltos, não sei do que, da Lauriette, e bola de fogo que vai cair no céu, não sei o quê. Você está pensando em se matar, ela se mata de vez. Então, disso aqui. Não, então, aí a importância da coerência, né? Aí entra a coerência, você tem que ter coerência de saber que canção, né, vai cantar, né? Tem até uma situação que eu não sei se é verdade, mas estavam fazendo a troca de um pastor numa igreja, e aí o irmão foi cantar um hino da harpa, e esse hino, o refrão, mas o corvo foi-se embora para nunca mais voltar. É um hino da harpa, mas foi cantar na troca do pastor, falando que o corvo estava indo embora. Peraí, não é a canção certa, para o momento certo, entendeu? Então, vamos ter coerência aí, pessoal que escolhe o louvor, né? Para saber que canção colocar na hora certa. Sobre essa de escolher, eu sei do pastor que foi embora também, mas foi outro hino também, numa outra situação. Cantou aquela,
A luta foi embora, agora é só vitória. No dia que o pastor foi embora. Não, isso aí eu sei que é verdade. Aí você mata o pastor, você mata. Aquilo que você tem que tomar cuidado com o que você escuta, né? Por exemplo, o que você escuta dentro de casa, tal, né? Isso influencia muito. Eu tenho muito cuidado porque eu tenho uma criança dentro de casa, né? Então, muitas vezes ela ouve alguma coisa de internet, porque é aquilo que falou, você está ouvindo uma coisa e de repente aparece ali, né? Aconteceu um caso, isso é verídico mesmo. Lá em Jundiaí, na igreja, né? Um menininho pediu para cantar, é engraçado, mas é verdade. E aí chega a ser, aí é um alerta, né? Dos pais, né? Das pessoas. Ela deu oportunidade para o menininho cantar, igreja lotada, ele pegou o microfone, aí acho que ele ficou em choque, né? Olhou a igreja assim, aí ele começou, encosta a sua cabecinha. Aí o pastor catou o microfone dele, nós vamos orar, vamos orar. Mas como que ele ouviu aquilo? Onde ele ouviu aquilo, né? Em casa, entendeu? Então dê para o seu filho comida boa. A Helena vai falar com ela. Ela sabe todos os hinos. E ela pega assim, ó. Às vezes, do nada, em casa, a gente está fazendo as coisas lá. Aí ela está lá, além do rio azul. Entendeu? Esses tempos atrás, uma funcionária da escola, lá onde ela estudava, veio me procurar e falou, olha, sua filha é uma bênção. Tem dia que eu estou destruída. Eu estou aqui na escola, que, olha, triste, com um monte de coisa. Aí vem a Helena para ir no banheiro e ela acompanha as crianças para ir no banheiro. E a Helena começa a cantar louvores. Mas aquilo alegra tanto o meu coração. Fala para ela nunca parar de cantar. Olha só. Olha isso. Entendeu? Então, aquilo que você ensina em uma criancinha, porque música é fácil de gravar, né? Música é fácil de você gravar. É mais fácil você lembrar de uma música do que de uma palavra pregada, né? Uhum. Então ela tem essa facilidade. E a Helena pega e guarda rapidinho, e aí você vê, pequenininha, ela nem sabe. Ela já está sendo um instrumento através das musiquinhas que ela fica cantarolando lá na escola. A professora fala que tem vezes que tem que mandar até parar, porque ela fica cantando o tempo inteiro. Aí fica a dica de você que quer evangelizar o seu vizinho. Mas você põe lá um Raça Negra, aí depois você vai chegar no cara com... Apesar que tem o Raça Negra Gospel, você já viu? Então põe pelo menos esse, vai. Dá pra dar uma mudada ainda. Eu lembrei de um fato, eu era pequeno, todo o velório que tinha na pessoal da igreja, né, a gente ia lá e cantava, né, aquele hino da harpa. Nossa, eu tô com a melodia na cabeça, não sei cantar, por isso eu vou tentar... Não. Hoje mesmo tu tens a escolha. Isso. Né? Vida ou morte, qual vais aceitar, né? E todo velório cantava esse louvor, né? E aí teve um velório que a gente foi que não cantou. E aí eu voltei para casa, era pequeno. Aí eu saí para brincar no quintal com a minha irmã e eu falei assim para ela assim, esse velório tá errado. Esse velório teve errado, não foi certo, não. Ela falou, mas por quê? Eu falei, porque não cantaram. E aí eu cantei, né? Não vou cantar aqui, senão você desliga também. Mas aí eu cantei, ela falou assim, é verdade, não cantaram, mas não é por causa disso que tá errado o velório, né? E aí passou tudo, mas são momentos que marcam, são louvores específicos, né? Que liga a música àquele momento. E aí a gente já está aqui começando a partir para o final, né? Para a gente já fechar aqui esse primeiro bate-papo, né? Eu acho que se a gente conseguir ter um próximo, tem muita coisa para a gente conversar aqui ainda. Amor, você trouxe o violão, eu não ia fazer isso não, mas já que você trouxe o violão, tirou ele do case ali, né? E a hora que a Grazi começou a cantar aqui a primeira vez, eu falei assim, não, eu preciso fechar esse podcast com louvor, né? Não posso fechar de outra maneira, né? Então, é o que eu sei fazer de melhor, cantar e adorar. Isso, eu queria que vocês fechassem com louvor. Mas antes da gente fechar, eu queria que o Amós trabalhasse comigo numa questão. A gente falou da pessoa que vive uma vida errada, escreve letras, as letras são boas, ou ela escreve essas letras num período bom da vida dela, né? Um momento que ela está bem com Deus, ela escreve essas letras, e aí depois ela passa a dar um mau testemunho. Mas eu queria, Amós, que você trabalhasse com a gente a questão, assim, o perigo que é
músicas que são cantadas dentro das igrejas, que possuem uma boa melodia, que um excelente artista gravou, produziu essa música, mas que a letra é teologicamente errada. De diversas formas você pode falar que é errado você cantar aquilo ali até mesmo debaixo do chuveiro, quanto mais em cima de um altar ali, levando a igreja a adorar aquilo ali. Apertou, hein? É um tema bem complexo mesmo, né? A gente fica pensando, quando passou o script ali pra gente dar uma estudada, vi essa parte aí, fiquei meio... isso daí a gente acaba, que nem a gente já tá falando aí, quem tem uma maturidade vai saber diferenciar e se esquivar dessa palavra. E aprendendo errado, você aprendeu errado, para você conseguir consertar aquilo ali é difícil. Então, essas músicas a gente acabando colocando para essas pessoas, principalmente de início, né, na vida cristã ali, vai ocasionar uma perda espiritual muito grande, que ali a gente não vai conseguir reverter tão fácil, né? Isso daí pode depois, no futuro, aí, ter a morte de uma alma, né, por causa de palavras erradas, palavras que não são o que realmente são, ter aquela, vamos dizer assim, uma certa... desvirtuou ela. Então isso daí é uma coisa que precisamos tomar muito cuidado na escolha, né, desses louvores, dessas músicas que vamos entoar, para não usar essas, né, e não dê um prejuízo grande, que querendo ou não, na nossa posição a gente também não é só pastores, líderes em geral, a gente seremos cobrados, né, de almas que de um modo ou outro vamos ganhar ou perder, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Do mesmo jeito que quando a gente come uma comida estragada nos faz mal, né? Se a gente começar a ouvir e consumir músicas teologicamente erradas, nós vamos aprender errado. E esse aprender errado desse conteúdo, uma hora vai surgir algum efeito, né? Um dano colateral. Mas eu sei que eu não sou a dona do podcast, eu não sou a entrevistadora, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham das canções que se referem a Deus como você? Fique ligado no meu próximo podcast. Nesse contexto, é que nem eu vou falar na minha opinião. Eu vejo assim, pela contemporaneidade, eu acho que essa é a palavra. Hoje, talvez, é o normal, mas eu entendo sobre reverência bíblica. O que eu entendo sobre você ter uma reverência a Deus, reverência a Cristo. Hoje tem muito assim, Deus é 100% bom porque meu pai é bom, porque eu posso fazer o que eu quiser, meu pai vai passar a mão na minha cabeça, então eu posso fazer o que eu quiser, e as pessoas tendem a pensar Deus dessa forma. Eu posso ter a vida que eu quiser, que Deus é bom e Deus só vai me dar vitória. É o famoso sabor de mel. Temos que tomar cuidado com o sabor de mel. Mas, enfim, voltando à pergunta. Sobre reverência de chamar Deus você. Hoje, a contemporaneidade vai dizer que é normal. Mas o que eu vejo na Bíblia? Eu vejo o apóstolo João. Apóstolo João, ele, dos apóstolos, era o mais próximo de Jesus. Aquele que vai se referir àquele que a Jesus amava, aquele que deitava a sua cabeça no peito de Jesus. Olha o nível de intimidade, olha o nível de proximidade. E mesmo assim, quando ele vai escrever Apocalipse, ele sempre dirige a Jesus com reverência, como Senhor, sempre com a total reverência. Então, eu vejo nesse sentido. Jesus é o brother, Jesus é o amigão, mas ele não pode perder a reverência de Senhor e Salvador. Então, na minha visão, Jesus é o Senhor, é o Salvador, ele merece reverência. Essa é a minha visão. Olha para vocês verem a importância de uma pessoa com sabedoria exortando outra pessoa que está cometendo um erro, mas não percebe
que está cometendo um erro. Eu cometi esse erro de começar a querer chamar Deus de você. Eu, num período que eu me dediquei mais à leitura, à oração, à devoção ali, tudo, eu comecei a achar que eu tinha uma intimidade com Deus, né, a ponto de, ele é meu pai, meu paizinho, posso chamar Deus de você. Só que, aqui na nossa vida, eu nunca chamei o meu pai de você e nem minha mãe de você, é sempre Senhor e Senhora. Né? Se eu tenho esse respeito com eles, porque não teria com Deus. Mas aí eu conversando com um amigo nosso, o Jota, conversando com um amigo nosso, batendo papo, né? Comentei, falei, olha, eu vejo, né, na questão da intimidade com Deus, que quando você chega num nível de intimidade, olha a sabedoria de uma ameba, né? Quando você chega num nível de intimidade com Deus tão profundo que ele deixa de ser Senhor e passa a ser você para você. E você tem a possibilidade de chamar Deus de você. Ele virou para mim com todo o amor que ele tem no coração para falar. É um cara fantástico. O Jota é um cara fenomenal. Ele falou assim para mim, assim, Lucas, você está totalmente errado, cara. Sim, você pode ter um nível de intimidade e você precisa ter um nível de intimidade com Deus. Você precisa se aprofundar, só que você nunca pode perder o respeito e a reverência para Deus. Ele sempre será Senhor. Ele sempre se revelou como eu sou o que sou. Então, quer dizer, Deus não muda. Eu sou o Senhor. Então, Ele é Senhor, sempre vai ser. Então, eu vejo hoje, depois dessa correção, com muito amor e carinho, né? Graças a Deus eu tive um irmão para me ajudar nisso. Eu vejo como problemático, eu não aconselho, e se eu puder corrigir também uma pessoa, né, não corrigir, mas assim, exortar essa pessoa a não entrar nesse erro de querer tratar Deus como você, como um igual, né, porque aí a gente já tem esse problema de achar que, dentro dessa contemporaneidade nossa, de achar que Deus é uma máquina de desejo, que a nossa oração, que a nossa adoração é ficha, a gente vai lá, coloca, puxa a alavanca, vai cair um ursinho no meu colo, não é assim que funciona, Deus não é isso. Né? Deus, ele é um Senhor. Esse dia para trás eu até compartilhei um vídeo de um cara falando que muitas pessoas recebem a Jesus como Salvador, mas não recebem como Senhor. E Ele é Senhor e Salvador. Então, para nós recebermos Ele como Salvador, nós precisamos recebê-lo como Senhor também. Pelo que Ele faz, e não pelo que Ele é. Né? Isso daí é muito perigoso e cair nesse tipo de pensamento. E eu concordo plenamente, é o que eu penso também. E tem canções maravilhosas que muitas vezes eu deixo de cantar, porque elas têm ali nada, né? Nada contra, não. Eu tenho contra, sim. Mas tudo bem, eu respeito quem compôs e os cantores e tal. Não acho, tipo assim, que é um erro teológico, tipo assim, nossa, meu Deus, né? Uhum. Que pecado. Mas eu acho que é um cuidado. Mas é um perigo, né? É um perigo, né? Porque isso pode levar a outras coisas. Sim. Então, né? Essa perca de respeito, né? Então, realmente, isso daí é uma coisa que tem que tomar muito cuidado e fica a dica, né? Pessoal. E é isso aí, pessoal. Eu acho que nós chegamos aqui ao fim desse por conta do tempo, tá? Não por conta de escassez de conteúdo. E eu quero dizer para você que ficou até aqui com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Já manda, como eu disse no começo, já manda esse link aqui para um monte de gente, compartilhe nas suas redes sociais, nos ajuda a levar essa mensagem, porque são exortações de pessoas que vivem o ministério de louvor e adoração, que têm experiência, que têm conhecimento. Eu realmente oro e desejo para que o Espírito Santo venha ministrar no seu coração, venha te trazer pessoas como eu tive para exortar no caminho quando nós estivermos prestes a errar, prestes a cair, né? A Bíblia fala que aquele que livra uma alma do pecado, livra uma multidão de almas do pecado, né? Então, eu desejo isso para você. Já quero deixar aqui meu agradecimento a esse casal abençoado. Graziela, muito obrigado por compartilhar com a gente o conhecimento de vocês, disponibilizar esse tempo para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as maravilhas de Deus, sobre isso que nós iremos passar a eternidade fazendo. É o que nós ansiamos, passar a eternidade adorando a Deus, né? Obrigado, Amós, também por, cara, compartilhar esse conhecimento, essa questão de Amós aí, eu vou procurar entender e estudar. Eu achei muito fantástico. Você trouxe a respeito de Amós, do figo aí, de ser machucado ali, produzir a sua doçura. Eu vou procurar estudar e aprender um pouquinho disso aí, né?
Qualquer dúvida, né? É só ligar. Os links para perfil de Instagram, de Spotify, para conhecer o trabalho da Grazi, vão ficar aqui na descrição desse podcast, nas nossas redes sociais, a gente vai compartilhar também. É isso aí, eu vou ficando por aqui, eles vão louvar um louvor e fiquem todos na paz do Senhor. Só tenho que agradecer a Deus, a vocês, casal abençoado. Aprendi que a gente vê, pô, ela canta demais, mas vê que tem uma vida de devocional, tem uma vida de 9 anos, com uma pressão, com uma agenda lotada, mas com 9 anos, sem entender muito, mas buscando adorar a Deus, buscando não aparecer, mas buscando a servir a Deus, colocando a cara no chão, para Deus dar graça para servir a Ele. Então, a gente está aqui, a gente pensa, eu vou ensinar. Não, eu estou aqui para aprender. Então, agradeço a Deus, agradeço a vocês pela disponibilidade, nos ensinar que uma vida de adoração não é só subir, tocar um violão e cantar, mas está muito mais por detrás, ensinando uma filha pequena, que nem você falou, está ali pequenininha, às vezes pensa que está brincando e que não está prestando atenção, mas está ali escutando o pai, a mãe, louvando a Deus, para numa hora que a gente pensa que é coincidência, mas não é. Tá lá na escola, uma garotinha tá com 5 anos. 5 anos, pede para ir no banheiro, a tia vai levar, vai indo naquele caminho, vai louvando a Deus. A tia que tá passando por problemas, só Deus sabe, dentro de casa, do trabalho, na vida financeira, a gente não sabe. E Deus usando uma criança para consolar, confortar o coração de uma pessoa. E isso vem, você vê que é um trabalhar de Deus. Então, a gente vê que não é só cantar. Não é só cantar. Então, é muito mais disso. Então, eu agradeço a Deus por esse tempo. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Felipe, pela oportunidade. Espero voltar mais vezes, que foi um momento muito bom, muito gostoso. Eu aprendi demais aqui com vocês também. E eu falo que muita gente, às vezes... É fácil olhar, né, para você, né, e falar, nossa, ela canta, né, que bonito que ela canta. Mas tipo assim, mas da onde veio? Que essa menina caiu daqui de paraquedas? Que história tem? Muita gente não sabe, muita gente não entende, né? Muita gente não sabe do make-off, como que é. E eu quero louvar imensamente a Deus, porque quando eu falo, eu me lembro, né, da onde Ele me pegou. E que nessa trajetória toda, para honra e glória dele, eu mantive quem eu era. Né? Eu mantive deixando sempre ele em foco, ele em evidência. Eu louvo a Deus e agradeço demais a ele, porque, vamos lá, eu sou ruim de matemática, eu comecei meu ministério com 9 anos, eu estou com 33 anos. São quantos anos? São 24 anos louvando, né? E quem me conhece nesses 24 anos pode confirmar isso. Eu sempre me mantive a mesma pessoa. Porque não é sobre subir, é sobre descer cada vez mais. É sobre você se anular cada vez mais. É sobre você saber que você cada vez mais não é nada, é dependente. E não é sobre você, é sobre Ele. Então, quando as pessoas entenderem isso, seja em qual for ministério, de louvor, de palavra, vida, não é sobre subir, é sobre descer. Quanto mais você desce, mais perto dele você está. E aí você consegue adorar com mais sinceridade e verdade. Então, você que está ouvindo, não queira subir, não queira ocupar lugares altos, mas peça para Deus te levar cada vez mais aos pés dele, que lá é o segredo, lá está a fonte, lá está tudo. E procure, igual o Lucas falou, os links ali do Spotify são canções que Deus deu nesses 4 CDs, que são, nossa, canções maravilhosas, com palavra, com textos bíblicos, e vai edificar a sua vida também. Eu escolhi uma canção muito conhecida e que ela é uma canção maravilhosa. Eu amo esse louvor, ele me leva a um momento de adoração muito profundo. Então eu quero louvar com ele, com vocês, né? No início eras a palavra, com Deus
Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo este nome é! Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que os meus pecados, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, o meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, o nosso Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus.